Oi, pessoal, boa noite. Então, hoje a Beth me pediu para eu coordenar aqui a discussão. Aí eu queria ver com vocês como é que vocês querem fazer. Alguém leu, querem ler junto? Como é que a gente faz? Alguém tem alguma proposta? Eu li, mas sempre acho bom ler junto, como vocês Tá. preferirem. Eu li também, acho que a gente podia, não sei, minha opinião é ir vendo os trechos que mais interessa, né? Uhum. E as outras Então, pessoas? Temos duas propostas. Eu já li esse texto há algum tempo, mas eu estou sem meu livro e não foi possível rever. Eu preciso, pelo menos, dar uma lembrada do capítulo. Uhum. Eu li parcialmente o texto, né? Não consegui ler o capítulo todo, mas eu acho, sei lá, a proposta de ler juntos interessante, porque sempre sai alguma coisa, né, legal durante a leitura, algumas coisas que talvez a gente tenha deixado passar batido na hora da leitura individual, não sei, né? Pelo menos as duas experiências eu acho interessantes, tanto a sugestão da Sônia como a sugestão da Neuza, né? Para quem já leu e que lembre de alguma coisa que tenha chamado mais atenção e queira evidenciar isso, enfim, em cima do muro. Eu li, eu fiz algumas marcações no texto, mas não me incomodo de forma alguma da gente iniciar uma leitura juntas também. a minha única pena de ler junto é que a gente não vai chegar no final, né? É, então, o capítulo vai ficar sempre pela metade aí, ou pelo menos lido parcialmente, não discutido integralmente. É só por isso. Mas também, se vocês quiserem ler, não tem problema. Mas acho que a leitura não avança até o final do capítulo, né? Como você tinha pensado, Martinha, já que você ia Eu, na ficar. verdade, eu ouço o grupo, Ju, eu acho melhor. E o grupo tem lido, né? O grupo tem sempre optado por ler, né? Então, Vamos ler, então. Vamos vamos ler. lá, porque a gente começa rapidinho, a gente começa, né? A gente consegue avançar. Alguém quer começar? Eu queria só dar um palpite para poder Dê. contemplar todo mundo, porque como a Neuza falou que não, de fato, quando a gente lê junto, a gente não chega ao final do capítulo, né? O que não impede da Ju e a Neuza, que também tiveram, que tem essa, né, algumas coisas que já marcaram e que poderiam puxar a conversa daí também. E aí a gente segue lendo. Assim, eu não sei de por onde começar, mas em algum momento podia sair esse destaque que foi feito, né? E puxar uma conversa daí também. Queria E sair ler de junto. cima do muro e queria sair de cima do muro e dar um outro palpite, que eu acho que assim, Isso. talvez seja cômodo para pessoas como eu que fizeram leituras parciais ou para quem não leu, sei lá, alguém que tenha lido o capítulo todo e que possa, sei lá, dar uma en passant do que se trata o capítulo, né? Sem tantos detalhes, e aí a gente não perderia o tempo de fazer as leituras, né? A leitura toda, ou parcialmente, como a Neuza apontou, que de fato, né, se a gente fizer a leitura juntos aqui, a gente não lê tudo, né? E aí, quem tem algumas coisas que acabou anotando, ou, né,
tem achado mais importante, a gente pode também comentar, não sei. Uma sugestão também. Pode não ser para hoje, pode ser para outros capítulos também, posteriormente. Vamos ler? Vamos ler? E aí, talvez, quando estiver lendo, se tiver na parte que a Neuza e a Ju marcaram alguma coisa, a gente Tá, destaca isso. tá bom. Alguém quer começar e alguém quer ficar com as notas? Eu posso começar. Alguém fica com as notas? Uhum. Quem fica? Eu posso ficar com as notas, se bem que a minha voz hoje não está muito boa, mas vamos lá. Precisar, eu te ajudo, Sônia, também com as notas. Tá bom. Eu começo e quando pifar, eu te falo. Bom, o nome do capítulo é Primeiros Contatos. Nas nascentes do rio Tobi se encontram casas dos Uaicás e Yanomami, interligadas por numerosos caminhos que se dirigem a leste e a oeste. Seria difícil calcular o número de índios que habitam nesse rio. Parece, no entanto, que são numerosos. M. D. Jovita, 1948, Comissão Brasileira Demarcadora de Limites. Meu pai morreu quando eu era bem pequeno. Contaram-me os anciões do rio Tobi que foram feiticeiros inimigos Oká que o mataram. Estava trabalhando na sua roça havia algum tempo quando começou a sentir fome. Entrou na floresta para coletar frutos da palmeira Yossi. Os Oká aproveitaram para soprar nele um pó de feitiçaria Weri com suas zarabatanas. Ele começou a se sentir mal e desmaiou. Então o pegaram e, em seguida, quebraram os ossos dos membros do pescoço e dos rins. Disseram-me também que o grupo de feiticeiros era conduzido pelo grande homem da gente do rio Heru, com os seus aliados do rio Mocajaí, agente de Amicope. Na época, todos eles ainda eram muitos e eram nossos inimigos. Não faz muito tempo eu soube disso pelo pai de minha esposa. Ninguém me havia dito nada até então. Se eu tivesse sabido disso quando era jovem, talvez tivesse matado esse inimigo no Heru, em estado de homicídio, ou no Caê, para vingar meu pai. Vingar um morto é sempre para os Yanomami matar, comer alguém em estado ritual de homicida ou no CAE. Mas hoje já se passou muito tempo e não sinto mais raiva. Além do que, o homem já morreu de malária quando os garimpeiros invadiram toda a floresta dele. Quando meu pai faleceu, minha mãe ainda me carregava no colo. Não tenho nenhuma lembrança dele. Não sei seu nome. Ninguém me revelou, nem mesmo minha mãe. Minha irmã mais velha, do mesmo modo, jamais falou comigo do nosso pai. Sua boca, com certeza, tinha medo. Só Ah, Marta, eu grifei essa frase. Sua boca com certeza tinha medo. Gente, eu achei isso, né? Não sou eu que tenho medo, a boca dela tinha medo. Então, essa expressão eu acho que é tão interessante, né? Eu Uhum, fiquei, eu decidi grifar, porque eu achei muito bonito isso. uhum. Só os anciões que o conheceram na juventude sabem seu nome. Talvez às vezes falem dele entre si, não sei. Mas acho que o pai de minha esposa sabe. Porém, todos devem temer minha reação pensando. Se pronunciarmos o nome do pai dele, Davi vai ficar furioso. Assim, meu pensamento permaneceu fechado. Entre nós, quando morre alguém, seu nome é silenciado para sempre. Eu grifei essa frase também, Eu também. né? Se uma pessoa descuidada por Eu também acaso, grifei essa parte. Eu também grifei interessante, essa parte. Eu acho que
que aqui, não sei, depois no capítulo a gente vai entrando, né? Mas dá uma sensação de uma necessidade da alma de lidar com o luto de uma forma radical, tamanha dor, sabe? Fiquei pensando assim, se você vem de um povo que está sendo disseminado há séculos e você tem tantos ancestrais, muitos mais mortos do que vivos, gente, né? Porque a gente tem essa vivência branco, né? Gente que morreu e tal. A gente está no meio de uma população, uma civilização que cresce. Eles estão numa civilização que foi definhando, assim, foi entrando para a Terra, foi indo para o mundo dos mortos. Eles são grandes lá. Eu fiquei imaginando, assim, a necessidade de ser radical na hora de enterrar os mortos, porque senão é uma força mesmo de puxar, né? Isso a gente viu naquele outro livro também dos sonhos, né? É um jeito, talvez, para lidar com o genocídio, quase. Um recurso da psique, não sei. Fiquei pensando. Será que era É, assim antes? é isso que Eu fiquei será que já pensando. sempre foi assim? Não sei, parece que sim, né? Entre nós, quando morre alguém, seu nome é silenciado. Lembra, não sei em qual capítulo que a gente leu todo o ritual, que eles, ou é aqui mesmo, que eles queimam, deixa apodrecer, depois pega os ossos, queima os ossos, Foi depois lá no outro. Foi lá faz no... farinha com osso, depois aí tem a tal da festa, não sei das quantas, que eles choram os mortos. Depois, eu acho que faz parte do ritual deles, né? Então, Porque eu eles fiquei têm muito uma curiosa força, para né? saber se isso foi sendo mutado à medida em Sim. que eles foram sendo E é, dizimados. e é interessante como Curiosa. é interessante como é oposto a muitas culturas, né? Mesmo a nossa, de honrar os ancestrais, os japoneses, que a gente vê falar tanto disso, né? E aqui não pode nem falar o nome, é muito original, muito diferente, eu acho. Por isso que é legal esse livro, porque a gente o tempo todo topa com coisas que são o oposto que a gente conhece. Anos, né? Que o falar é que mantém vivo, que mantém a lembrança, o quanto isso é importante para lembrar, expor as imagens e falar sobre isso. Tem um filme aparentemente Aquele infantil. desenho animado, não é, Roberto? Tem um desenho animado, Isso, Viva la Vida, isso. Viva a Eu Vida, acho ele tão lindo. que é do México, né? O Uhum, ritual do sim. México é que você tenha, e você fale do morto, porque enquanto você lembrar dele, ele desiste. Ele não morreu. Ela Mas na também Então, está. própria Grécia, né, gente, as Olimpíadas, o que que era a Olimpíada? Era você fazer uma homenagem para o Édon, né? Porque se você não fizesse esse Édon lá no Tártaro, no Hades, ia apagando, né? Você tinha que lembrar, né? Aqui é o oposto, né? Interessante. é, Mas é também o que vocês chamaram a atenção aqui, né? A boca tinha medo, com certeza, o quanto para eles a palavra tem esse simbolismo bem forte, não sei se é a palavra, né? Porque o Eu acho que falar, é não falar, mágico, Berta. Eu acho isso, que é mágico, né? isso, aham. Tem muito poder, né? O não falar e o falar, mas na frente ele fala os Yanomamis não entendiam a fala dos brancos e por isso permitiram que eles chegassem muito perto. Mas eles foram enganados, eles sequer sabiam o que os brancos estavam falando, porque se eles soubessem, se eles entendessem a palavra, essa aproximação não teria acontecido. E aqui também a palavra, né, a palavra não dita tem essa força de manter, a segurança de novo deles, né? Me chamou muita atenção ao longo desse capítulo a força que Porque logo no eles falam. começo desse livro, ele fala isso, né? Que eles têm a palavra viva dentro deles, e nós temos no papel, né? Isso, né? Uhum. E que a gente se esqueceu. Aqui também ele vai falar em algum momento que a gente se esqueceu das palavras, nós brancos, né?
Se uma pessoa descuidada, por acaso, pronunciar diante de seus parentes, eles serão tomados pela dor e pela saudade, a ponto de ficarem enfurecidos. Então vão tratar de se vingar pela feitiçaria e com suas flechas. Somente pessoas distantes podem evocar o nome de um morto, mas só na ausência da gente da casa dele. Caso contrário, não se diz nada. É por isso que, quando morre o pai de uma criança pequena, nenhum dos adultos que o conheceu jamais lhe revelará seu nome. Ela jamais saberá. Às vezes, falo dessa época de minha infância quando respondo a pergunta dos brancos: faço-o sem raiva, pois meu pensamento ignora todas essas coisas sobre nossos nomes. Eles não tentam proferir os próprios Não nomes, tem. Não não temem. temem em proferir os próprios nomes nem os de seus mortos, sem moderação. Não é assim entre nós. Um homem fica logo com raiva se seu nome for pronunciado diante dele, e após sua morte será recebido por seus Será familiares, proibido. será proibido por seus familiares com muita cautela. 2. A proibição que incide sobre o emprego dos nomes, na verdade, apelidos, ver o capítulo 1, é ainda mais inflexível quando se trata de um defunto. São também rigorosamente evitadas menções à sua morte ou referências a qualquer coisa que possa remeter a ela, graças à utilização de um conjunto de perífrases codificadas. Vamos em frente. Alguém pode continuar, gente? Está tocando a campainha, não sei o que é. Deixa eu lá ver. Alguém, por favor, pega. Posso ler. É, assim nós somos. Recusamo-nos a revelar os nomes dos nossos mortos porque damos a eles muito valor. Aqui está a ideia, né? Você não revela, você não fala, porque é pela consideração, né? Pelo respeito, né? E eu acho que a gente tem que aprender uma coisa com isso, né? Quantas palavras a gente usa que não precisava usar desnecessariamente. Então, assim, né? A palavra é de, como é que é? A palavra é de prata e o silêncio é de ouro, né? Então, acho É, que tem é até bem- um dos mandamentos, né? Não falar seu santo nome em vão. é, é. E não E falar nada em vão, né, Sônia? Acho que não é nem nome, é nada em é, vão, né? mas está muito ligado ao capítulo 1, que ele explica essa história dos nomes, né? Que não pode falar o nome da pessoa, só o apelido. É muito interessante isso. Temos muito respeito por eles, de modo que achamos que os brancos gostam de maltratar seus próprios falecidos. Prendem-nos debaixo da terra e insultam-nos, evocando seus nomes o tempo todo. Pergunto-me como podem chorá-los depois de se comportarem assim. Nós pranteamos todos juntos os nossos mortos, durante muito tempo, mas sem jamais nomeá-los. Após o falecimento de meu pai, outro homem tomou minha mãe como esposa. Eu ainda era bebê e ele me levou junto com ela. Esse homem me protegeu e me criou. Ele me alimentou e me fez crescer com a carne de sua caça e o mel selvagem que coletava, com as bananas e a mandioca que cultivava. Hoje ele está muito velho e vive longe, numa outra casa. Não o vejo muito, mas o tenho com afeto em meu pensamento. Às vezes vou visitá-lo, levando mercadorias. Também envio enfermeiros brancos para que cuidem dele, de modo que o protejo como ele fez por mim há muito tempo. 3. Esse padrasto vivia num afluente do rio Demili, o Vanapiú, a mais de 10 dias de caminhada da casa de Vataroqui, onde mora Davi Copenau. Morreu de velhice no final dos anos 1990. É um grande xamã e gostava muito de nos fazer ouvir suas palavras dos tempos antigos. Quando eu era pequeno, costumava me falar dos ancestrais que viraram caça no primeiro tempo. Contava-me também como Omama veio à existência, fez de seu filho o primeiro xamã e como mais tarde criou os forasteiros.
Contava-me tudo isso com zelo durante a noite, enquanto eu, deitado na minha rede, olhava o fogo em que minha mãe soprava de tempos em tempos. Ele não queria que eu crescesse na ignorância. Ainda hoje, quando vejo os espíritos dançarem em meu sonho, lembro-me de suas palavras, que continuam sempre vivas na minha mente. Ele estava sempre brincando e sorrindo, mas era também um guerreiro muito temido. Tinha em si as imagens de Ayamori, o ser da guerra, e de Oeueri, o ancestral que nos ensinou a flechar nossos inimigos. Foi ele que vingou a morte de meu pai, pois eram amigos. Meu pai era mais jovem do que ele, que o chamava de cunhado. Costumavam caçar juntos. Naquele tempo, nossos antigos não hesitavam em comer os inimigos que tivessem matado um dos seus. Eram muito valentes. Não o vingavam às escondidas, soprando de longe pós de feitiçaria sobre quem o tinha matado. Preferiam juntar um grupo de guerreiros e usar suas flechas. Continuo? Alguém quer continuar? Leio mais um pouquinho. Quando criança, vivi num lugar que era chamado de Maracana, na beira do rio Tototobi. Foi lá que meu pai morreu. Na época do meu nascimento, a clareira aberta no local ainda era bem recente. Os nossos parentes tinham aberto novas roças, mas ainda viviam na floresta, num grande acampamento de tapiris. 4. Acerca desses abrigos temporários, na AEP, triangulares e cobertos com largas folhas de irocama, si, ohuru, azi, vera Albert e Milique. Meu padrasto me contou isso. Eu mesmo não me lembro. Criança assim pequena ainda não tem realmente consciência das coisas. Os adultos falam com os pequenos, mas a mente deles ainda está fechada. As palavras ainda não chegam a se fixar nela de fato. Só mais tarde, conforme crescem, seus pensamentos começam a se juntar uns aos outros e sua consciência se põe a florescer. Ainda guardo algumas lembranças do tempo da casa de Maracana. Não me lembro, porém, de ter visto os meus pais e avós plantarem seus esteios, nem cobri-la com folhas de palmeira paarana. Só me lembro da casa já construída. Era muito ampla e morava nela muita gente mesmo. No começo eram ali 2 grupos reunidos, pois estávamos em guerra com a gente do rio Mapulau e do Alto Catrimani, que moravam a uns dias de caminhada. 5. Essa casa coletiva foi visitada pela primeira vez por uma expedição do SPI, acompanhada de missionários da New Tribes Mission, em junho de 1958. Um deles a descreve como uma estrutura circular de 58 por 41 metros, habitada por cerca de 200 pessoas. A gente do Alto Mapulau, de que se trata aqui, chamada na época de Maikoko ou Maikoshi, reside atualmente no rio Jundiá, afluente do rio Catrimani. Voltaram a se separar mais tarde porque brigavam muito entre si. Depois de Maracana, foram construídas 3 casas, bastante próximas umas das outras. 6. Uma das casas coletivas era ocupada pela gente de Iorropê, outra pela gente da Sinatá, e a terceira pelo grupo de um líder chamado Paulino, que permanecera fora do reagrupamento temporário de Maracana. Os pais e o padrasto de Davi Copenaua pertenciam ao primeiro grupo. A nossa ficava rio acima, num lugar chamado Warimahi, o lugar da Sumaúma. Os outros tinham se instalado um pouco a jusante, também perto da margem do rio Tototobi. Mas logo meu padrasto começou a se distanciar da gente de Warimahi. Passou a viver com eles só de vez em quando. Tinha construído sozinho uma casa menor e aberto uma roça a meio-dia de caminhada rio abaixo.
Morávamos lá com minha mãe, minha irmã mais velha e uma outra família. O lugar se chamava Toototopi, o lugar dos cipós. 7. Um relatório da Comissão Brasileira Demarcadora de Limites, CBDI, descreve o local do seguinte modo em janeiro de 59. No Alto Tototobi, um pouco a jusante de seu afluente, o Cunha Vilar, encontra-se um local composto de apenas 2 casas e habitado de modo transitório pelos índios Xirianãs e Yanomami. Esses índios estão concentrados principalmente na casa de Maracana, situada a montante do Divisor. Passávamos lá a maior parte do tempo e pouco visitávamos o Arimari. Meu padrasto não gostava de morar lá, porque achava que havia gente demais. Creio que julgava a casa muito barulhenta. Por isso, depois de Maracana, cresci sobretudo em Toototop. Lembro... 8. Ainda é 8. ainda se recolher pupunhas nas antigas roças de Maracana até o início dos anos 80, um trajeto de aproximadamente 6 horas de caminhada, partindo da missão Toototopi. Lembro-me bem desse período de minha infância. Foi aquele em que minha mente se abriu, graças à carne de caça e aos alimentos da roça que me dava meu padrasto. É engraçado ele falar que a mente se abre, né? E ter consciência é abrir a mente, né? Anteriormente, ele falou seus pensamentos começam a se juntar uns aos outros e a consciência floresce. É muito bonito isso. Dias na mata, durante as quais morávamos em acampamentos de tapiris. Os nossos antigos acampavam desse modo por longos períodos, para caçar e coletar frutos. 9. Os Yanomami isolados passavam entre 1/3 e metade do ano nesses acampamentos na floresta. Aqui, nas citações, eu pulo o nome do autor e do livro, porque quem quiser depois vai lá e vê. Naquele tempo da minha infância, passávamos realmente muito tempo na floresta. Hoje em dia, menos. Os rapazes gastam o seu tempo rondando os postos dos brancos. Eu, ao contrário, desci na floresta bebendo mel selvagem o tempo todo. Foi isso que tornou meu pensamento reto e permitiu que ele se ampliasse. Desde muito pequeno, comecei a observar os mais velhos quando saíam para caçar. Travou. Acho que a voz da... Acho que está travando o vídeo dela. Neuza, está travando a sua Nas internet. costas. Foi também nessa época que os vi pela primeira vez nas festas. Travou a minha? Está travando. Ah, Sim. Tá então alguém travando. lê. Alguém quer Lê, pegar, então. por favor? Tá. Eu posso ler. Agora é o 10, né, Sônia? Tem que ler o 10. Ainda não chegou lá, quase falta uma frase. É que eu li e vocês não ouviram. Isso. Eu Então, vou lê de- repetir, então. Tá. Foi também nessa época que eu os vi pela primeira vez dançando para se apresentar nas festas real, em casas amigas e imitando os espíritos urubu para partir em guerra contra seus inimigos. 10. Durante esse ritual Vatupamu, agir como urubu, os guerreiros imitam a imagem do tupê de um certo número de animais carniceiros, entre os quais o urubu, e carnívoros, entre os quais a onça. Encenam, assim, a devoração do cadáver dos inimigos
que irão atacar. Ver o capítulo 21. Minha mãe costumava também me levar com ela à floresta para pegar caranguejos de água doce, pescar com timbó ou coletar todos os tipos de frutos. Eu ainda a acompanhava à nossa roça quando ele ia colher mandioca ou banana, ou rachar lenha com o machado. Depois, assim que fiquei um pouco mais crescido, os adultos começaram a me chamar para acompanhá-los nas caçadas. Eu os seguia pela mata, ainda coberta de orvalho, e quando eles flechavam animais pequenos, os davam a mim, dizendo: leve esta caça, na volta você vai comê-la. Éramos, na época, um pequeno grupo de meninos da mesma idade. Os outros eram um pouco mais velhos do que nós. Crescemos indo sempre caçar e pescar juntos. Também ocupávamos nosso tempo imitando tudo que faziam os adultos. Foi assim que, pouco a pouco, começamos a pensar direito. Flechávamos Então, todos os gente, tipos. eu grifei essa parte. Interessante, né? A gente imitando, e foi assim que, pouco a pouco, começamos a pensar direito, né? Processo de imitação, né? Não, e o exemplo reto, né? Que faz com que a criança confiasse, né? Eu acho. Foi Quer continuar? assim. Alguém quer comentar? Seguimos. Sim, Foi assim que, pouco a pouco, começamos a pensar direito. Flechávamos todos os tipos de passarinhos e lagartos, na floresta ou nas roças vizinhas, e os trazíamos de volta, entrando orgulhosos como caçadores em nossa grande casa. Moqueávamos as presas e organizávamos festas, pequenas festas, Raul, com essa caça, como víamos fazer os mais velhos. antes de eu ler a nota, alguém sabe o que é moquear? É cortar a carne e fazer ela ficar defumada. Fica acima da fogueira e ela fica. É como se fosse a nossa defumação, more or less. Entendi. Não é Faz o isso, Tá bom. processo Roberto? de fazer carne de sol hoje. É. Alusão à carne de caça ritual moqueada, distribuída aos convidados no final da festa real. O Chi-Perene, a caça das cinzas mortuárias. Estes nos encorajavam brincando. Acrescentávamos às nossas presas pedaços de caça de verdade. Então, entoávamos alegremente cantos eri, como se costuma fazer quando a comida de um real é farta. Também imitávamos a dança de apresentação de nossos convidados. Dançávamos, inclusive, em pequenos casais, segurando as meninas pelo pulso, como os adultos, em certas noites de festa. Divertíamos muito mesmo. Tudo isso ocorria na praça central da casa. Os adultos olhavam para nós e riam muito. Divertiam-se em nos ver, parodiá-los com tanta ousadia. Não tínhamos medo nenhum. Fingíamos beber o pó de Iacoana, como fazem todos os homens no último dia do real. Imitávamos também sua raiva no decorrer dos diálogos Iamu, agachados aos... Eu queria comentar um trecho aqui. Essa coisa que ele fala aqui, né? Não tínhamos medo nenhum. Não parece uma indireta? Tipo, as crianças imitando e tirando, fazendo graça com as festas ritualísticas, e os adultos riam e as crianças não tinham medo nenhum. Não sei, me senti provocada com essa frase.
Vocês não? Porque você acha que na nossa cultura as crianças não têm permissão para fazer isso? Eu acho que na nossa cultura as crianças têm mais medo dos adultos, né? Embora eles tenham muito respeito, que eles vão dizendo do respeito que eles têm por de repetir tradições e tal, e parece que as crianças têm uma relação mais amorosa e menos temerosa dos mais velhos. Eu entendi isso como não tínhamos medo nenhum. Tipo, o que que o Schopenhauer está dialogando quando ele traz essa frase? Não sinto que na nossa cultura exista esse temor assim dos adultos. Eu acho que não. Estava pensando nas famílias italianas, por exemplo, que se reúnem grandes grupos e dançam e cantam. Eu acho que não vejo, aqui não vi tanta diferença. Eu acho que eu acompanhei um pouquinho do sentimento. Eu vou dizer do pensamento da Ju, porque eu acho que ela vai mais pelo sentimento, por um caminho diferente do que eu costumo fazer, mas eu senti isso, uma liberdade maior das crianças, eu senti uma liberdade com um amparo de poder crescer num lugar seguro, assim, olhadas e encorajadas a reproduzir situações bem importantes, né, que são esses rituais. Não só para eles, ritual é sempre importante para essas passagens, mas eu tive essa sensação. É um espaço tão bonito, assim, de poder fazer, de vê-los fazer e de reproduzir esse fazer, mas não reproduzir vazio. Eu achei lindo, eu achei lindo. É isso, não é assim. É o espaço do crescer, eu acho, né? E com bastante afeto e cuidado. Eu achei uma das passagens mais bonitas também. Sim, eu também, porque eu acho que denuncia uma educação fascista. Hum. E sem sentido, assim, né? Eles sabem o É, que estão fazendo e o que propósito. que é aquilo. Não é uma reprodução por obrigação. Aí eu vou ter que, ao ser adulto, eu vou ter que fazer aquilo daquele jeito, daquela forma, sem nem saber por Sim, que que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo porque todo mundo faz. sim. Que não está baseado na Pareceu desse culpa, na lugar, né? punição. Que não está baseado na culpa, na punição, mas na admiração. Admiração. Eu fiquei com essa sensação também. Eu concordo com as meninas, porque eu acho que depende de qual cultura nós estamos falando, né, Sônia? Vai pegar um alemão, vai você tirar sarro, imitar um velho alemão. Pô, é campo de concentração. Então, eu acho que depende muito do tipo, né, da cultura. Porque a cultura branca também, ela não é uma coisa só. A gente tem uma ilusão de achar que a cultura branca é tudo a mesma coisa. A anglo-saxônica é uma coisa, italiano é outro, o alemão é outro, o chinês, japonês. E eu acho também que a chave é assim, divertiam-se e nos ver parodiá-los com tanta ousadia. Acho que essa é a frase que despertou na Ju, essa coisa, cara, é outro Exatamente, jeito, né? exatamente isso. Que na Itália também nasceu o fascismo, né? Sim. Então, na Alemanha nasceu o nazismo, na Itália nasceu o fascismo, e essa ousadia, essa travessura que é incentivada, tricksterianamente, será que existe esse termo, né? Mas tem uma brincadeira trickster aqui, que iguala e que coloca tudo num campo lúdico. Achei lindo. Se vocês me permitem, eu lembrei de uma coisa, uma entrevista uma vez com o Vilas Boas. Estão me ouvindo ou está ruim a Sim, Sim, conexão? tá. não, está bom. Tá. E aí ele estava contando que um dia ele estava numa visita a uma tribo e ele estava observando uma mãe, né, uma índia, ela estava fazendo potes de barro, né? Estava mexendo em potes de barro, fazendo os potes de barro e ela punha do lado e fazia outro, punha do lado, fazia outro, punha do lado. E o filhinho dela, pequenininho, ia lá, pegava o potinho de barro que a mãe tinha acabado de fazer e quebrava o potinho. Ia lá quebrar, pegar o outro potinho e quebrava o potinho. E a mãe fazia outro. E ele ia lá, quebrava o pote. A mãe fazia outro, ia lá, quebrava o pote. E aí eles perguntaram para ela, né?
Mas você não vai falar nada para o seu filho, né? Você não vai educar, você não vai educar seu filho, né? Ela fala assim: não, mas eu tô aqui para fazer pote e ele tá aqui para quebrar pote. Resposta foi dada. Não sei se isso é uma boa lembrança, Ju, para a gente pensar na educação, né? De como a gente. É outro jeito de ver, né? Inclusive, eu me lembro de uma vez uma palestra da Betty Midler, dizendo que uma das coisas que a afligiam é porque os adultos deixavam as crianças, mesmo muito pequenas, muito à solta. Às vezes, uma criança pequena pegava um facão, uma coisa que um branco tenderia imediatamente correr, cuidado, e deixava a criança mexer com o facão. Então, realmente, a maneira, eu acho, indígena de criar as crianças é completamente diferente da nossa. Isso aí é ponto pacífico. Sigamos? Alguém pode continuar a ler as notas? Eu posso ler as notas. Ah, tá. Então, imitávamos também sua raiva no decorrer dos diálogos e a mim. Agachados aos pares, maltratávamos, segurando uns aos outros pelo pescoço. Como eles, cantávamos, gritando nos ouvidos dos nossos parceiros e batendo com a palma da mão em seus flancos. Os únicos adultos que não ousávamos imitar eram os xamãs. Os adultos nos tinham alertado. É perigoso demais, pois seus chapiri poderiam se irritar com isso e se vingar. Era assim que vivíamos. Só tomávamos como exemplo as maneiras dos nossos maiores. Não queríamos imitar os brancos, como costumam fazer as crianças de hoje, quando fabricam aviãozinhos de madeira e jogam bola. Não escutávamos o barulho dos rádios nem o dos gravadores. Nossos ouvidos só davam atenção às palavras dos nossos e às vozes da floresta. Nossos maiores convidavam gente de outras casas às suas festas real para beber mingau de banana da terra e oferecer porções de carne moqueada. Muitas vezes brigavam uns com os outros. Então, desafiavam-se aos gritos. Exaltados, e insultavam seus adversários, pronunciando seus nomes raivosamente. Depois, batiam na cabeça um dos outros em alternância, com longas bordunas. Enfrentavam-se assim para vingar roubos de alimento em suas roças, porque tinham ciúmes de mulheres ou apenas porque tinham xingado um ao outro de covarde. Eu os observava de longe, um pouco assustado, e dizia a mim mesmo: ai, chopé. É assim que se deve lutar para aplacar a própria ira. Além disso, às Essa vezes, frase também é fantástica, né, gente? ai, chopé. É É assim que se assim deve lutar para aplacar a própria ira. Eu grifei também essa frase. Eu também. É. É uma coisa quando você ritualiza, né? Você põe isso dentro de um campo ritualístico, você está trabalhando. De alguma forma, algo que está transformando, um caldeirão. Agora, se tira isso de um ritual e coloca isso num esquentar a cabeça no meio do nada, aí é outra coisa. Então é interessante, né? Assim, como que se aplaca a ira dentro de um ritual? Aqui pode. A própria ira. Você sabe que a conversa é com você mesmo, não é com o É, outro, né? é, é. E que ali dentro daquele vaso, cada um tá lidando com a sua.
E está se Caçula. prestando para o outro para lidar com a dele, total. Um ritual mesmo. Em capítulos anteriores, teve uma passagem que ele contou que recebeu a visita de povos, não sei se povos bem, mas assim, moravam perto e que tinham algumas desavenças, e que eles se encontraram exatamente para resolver isso. Mas antes de resolver, eles foram dançar uma dança ali ritual, um contra o outro. E no final não tinha mais o que resolver, já estava tudo ok, não tinha o que discutir mais. Eu achei isso bem interessante também Legal. na passagem. Além disso, às vezes se lançavam em incursões de guerra contra seus inimigos. Na época, guerreavam em direção ao Levante, contra os antigos da gente do rio Catrimano, que então viviam no rio Mapulaú, e por vezes em direção ao Poente, contra os Chamantari, do alto rio Demi. Nota 12. Tá sem som, Marta. Marta? Os missionários começaram a se instalar com suas famílias no local que viria a ser a missão Ototobi, em junho de 63. Sua primeira longa estadia ali ocorreu entre junho de 63 e março de 64. Acho que você está lendo outra nota, Marta. Opa, peraí, será? Deixa eu ver. Oi. Ai, Página desculpa. 137. A rede, desculpa, gente, primeiro Capítulo contar. 10. A rede de acesso às ferramentas de metal orientadas Não é essa, não, é 12. 12. Tá. Ao longo da década de 50, a guerra entre a gente do Mapulaú, do alto do rio Catrimani, estava no auge. Os radis contra os chamates do Alto Demi eram muito raros. Acerca dessas guerras, ver o capítulo 21. É. Ok, vem para cá, aqui. Como eu disse, meu padrasto era muito valente, sempre pronto para vingar nossos mortos. Naquele tempo, ele flechou um bom número de nossos inimigos do Catrimano e tirou do Chamatari as duas irmãs que são até hoje suas esposas. 13. Marta, sem som. Já estou abrindo. 13. O pai dessas cativas, viúvo, posteriormente juntar-se ao grupo liderado pelo raptor e marido de suas filhas, o padrasto de Davi Copenau, grupo no qual lhe foi providenciada uma nova esposa. O rapto de mulheres ou crianças não passa de um benefício secundário, apreciado, mas aleatório, das excursões da guerra Yanomami. Por isso que eu não gosto de falar, puxa, como os índios são legais, os brancos são horríveis, porque, como a nossa cultura, também tem coisas bastante negativas. Essa história deles não darem menor, não valorizarem negativamente rapto de criança, de mulher, também não é uma coisa legal, mas isso é um comentário para Eu vivia com ele quando lançou todos esses ataques, junto com outros guerreiros do rio Tocantins. Vi-os muitas vezes se alinharem com seus arcos e flechas na praça central de nossa casa e imitarem os espíritos urubu antes de se pôr a caminho. 14. Acerca desse rito de partida para a guerra, ver igualmente capítulo 21. Meu pensamento se fixava neles e eu pensava, é assim que devemos nos vingar. Quando for mais velho, vou me juntar a eles. Eu era jovem demais para isso e lamentava muito não poder acompanhar os adultos.
mas foi assim, observando-os constantemente, que meu pensamento se tornou mais sabido e que eu cresci. Ó, nisso que a Sônia falou, eu me senti bastante representada lá no último encontro, quando a Hannah falou sobre a condição das mulheres Yanomamis. Eu achei lindo que ela disse isso e que o próximo livro dela vai ser. Vocês lembram dela falando isso no final do encontro? Que o próximo livro dela vai ser sobre as mulheres Yanomamis, porque em vários momentos nessa fala, nas falas do Schopenhauer, eu vejo uma dificuldade imensa em se manter e ser mulher nessa cosmovisão mesmo. Aquela outra hora eu estava falando de senso pedagógico, de ou por onde se educava, se era pela admiração ou se pela punição, pelo temor, pelo medo. Mas a condição da mulher Yanomami me parece uma coisa bem aflitiva quando eu paro para refletir. Achei ótimo que a Hannah trouxe. Não sei o que vocês acham, a gente nunca falou disso, mas eu já fiz vários apontamentos nesse livro, de momentos em que eu fui sentindo, assim, quando ele fala as mulheres, a fraqueza das mulheres, o jeito como ele fala do padrasto, como ele não fala da mãe, a relevância que o masculino tem na cultura, isso já está mais do que, mais do que espetado nessa leitura. Mas é bem Ô, claro Ju, isso, eu lembrei Ju. muito de você. Ai, fala, Neuza, pode falar. Não, não, acho bem claro, eu Eu concordo lembrei muito plenamente de com a você Ju. nessas questões. Fala, Neuza. Não, é isso. Pode ir, pode ir. Então, eu lembrei muito que eu fui numa peça de teatro que uma indígena que ganhou o prêmio Shell de melhor atriz do Brasil estava no Sesc Ipiranga. Inclusive, eu coloquei aqui. E fica muito claro, porque ela conta a história da mãe dela. E nas entrelinhas você fica muito claro que ela fala assim, cara, ela está criticando o tempo todo esse pai, acabando com essa. Então a coisa deve ser difícil, entendeu? Não deve ser fácil, não. Não é, a gente sabe, tanto quanto aqui, né? É treta mesmo, é sempre o fim, é a base da pirâmide. Então, se eles sofrem, é o que a Hannah falou, né? Se eles estão sofrendo, as mulheres Yanomamis, então, é isso. Antes de chegar a Maracanã, nossos antigos ocuparam muitas outras roças nas terras altas. Moraram muito tempo, por exemplo, no lugar do sapo ioiô, que chamamos de ioiô-ropê, nas nascentes do rio Tuotopi. 15. Este local foi ocupado da segunda metade da década de 30 até o início dos anos 40. O padrasto de Davi Copenau, nascido no final da década de 20, que lá passou a infância, continuava se referindo a si mesmo, já com mais de 70 anos, como habitante de Yoyohope. Meu padrasto costumava falar muito dessa floresta, pois viveu lá muito tempo quando era jovem. De lá, os antigos iam até o Chamatari, que moravam no rio Capirotapu, em busca de ferramentas de metal, já que os antigos Batatasi do rio Parina tinham ficado distantes demais. 16. A rede de acesso às ferramentas de metal, orientada no início do século XX para o norte, foi se remanejando progressivamente para o sul, a partir do início da década de 40. A gente de Capirotaú, embora vivesse longe, rio acima, conhecia bem esses brancos do rio. Costumava ir visitá-los e, na estação seca, trabalhavam para eles durante várias dias. Conseguia, assim, objetos manufaturados de todos os tipos. 18. 18? É, O chão começavam a Está manter. cheinho de...
Oi? Não, tem várias notinhas, né? Bem, É, Acho que bem pulou próximo. uma, não é? Pulou uma, pulou não a é? 17. É, É, porque na realidade você passou lá para baixo. Na realidade é o Ah, chamatario, você pulou a frase. tá. Estes pescavam tartarugas e coletavam castanhas do Pará. Tá. Isso Não, a balada extraída da... A balada bom, extraída da árvore Manicama, né, era antigamente empregada na confecção de botas, isolantes de cabos e bolas de golfe. A piaçaba, retirada da palmeira leopoldina, piaçaba, serve para fabricar vassouras, capachos e cabos, até hoje, né? Até hoje, todos nós conhecemos. Vê a 18 também, Marta. Essa aqui foi a 18, né? Marta está com o microfone fechado. Né? Os Chamatari do Capiratuhu começaram a manter contatos pacíficos com os brancos do rio Aracá no início dos anos 40, pondo fim, assim, a mais de uma década de conflitos escaramuças com a população regional nos anos 30. Ataque ao acampamento do CBDL em janeiro de 41. H. Bachelor, que visitou a região de 56, 55 e 56, relata que durante as estações das chuvas viviam no Médio Aracá, a localidade chamada Cachoeira dos Índios, a 70 quilômetros de sua casa coletiva, para trabalharem para coletores de produtos da festa para seu patrão, um regatão português. Este os explorava com especial crueldade. A alimentação era largamente insuficiente em relação ao trabalho pesado que deviam fornecer, ao qual não estavam habituados. 6 índios morreram em decorrência disso. O pagamento consistia em algumas facas, machados, panelas, coisas baratas, sem valor. Para eles, os índios o passavam de escravos. Becher 57. A situação sanitária desses últimos era calamitosa. Anemia, gripe, verminose, malária crônica. Becher descreve ainda a visita de aproximadamente 20 guerreiros Xirianá, os antigos aqui evocados por Davi Campanaua, vindos em busca de objetos manufaturados junto aos Chamatari, que depois dessas visitas ficavam literalmente sem nada. E dizem que são obrigados a negociar com os coletores de piaçaba, pois devem dar todos os objetos obtidos para os Xiriná, já que eles próprios não têm contato com os brancos. Escravo de escravo. Foi por intermédio deles que nossos maiores encontraram esses ribeirinhos muito distante de suas casas pela primeira vez. Não foi, porém, pelo mero prazer de admirá-los que se aproximaram dos forasteiros. Na verdade, o que sentiam era mais temor do que qualquer outra coisa, e não sem razão. Tanto que um dia essa gente ofereceu a eles comida com veneno, e vários anciãos acabaram morrendo. Isso aconteceu perto das corredeiras do rio Aracá, que os brancos chamam de Cachoeira dos Índios. Escutei essa história da boca do meu padrasto, quando eu era criança. Ele a contava de vez em quando exortava a gente de nossa casa durante a noite com seus discursos ereamu sobre os tempos antigos. Não apenas para obter fósforos, panelas de alumínio ou sal. Sabiam fazer fogo com brocas de calcaeiro, suas esposas cozinhavam em potes de cerâmica e salgavam suas bananas cozidas com cinzas de cipó e oportuna. O que eles queriam dos brancos do rio eram suas ferramentas de metal novinhas, algo que realmente não tinham.
Naquela época era muito difícil consegui-las. Com muito esforço, conseguiam trazer dessas longas viagens apenas alguns facões, às vezes um machado. Isso lhes permitia abrir novas roças maiores do que antes e cultivar as plantas com que poderiam alimentar suas famílias. Mas ainda tinham de emprestar uns aos outros as raras ferramentas, como haviam feito no passado com os pedaços de ferro que conseguidos com os Watatá-si do rio Pari. Assim, quando o homem tinha terminado de abrir sua roça, outro podia abrir a sua e depois outro e outro, se revezando. No final, as ferramentas eram emprestadas para a gente de casas vizinhas, como outrora. Os antigos me contaram isso muitas vezes quando eu era criança. Sigamos? Uhum. Quanto a mim, encontrei pela primeira vez brancos quando ainda eram muito pequenos. Não sabia ainda nada a respeito deles. Na verdade, nem mesmo pensava que tais seres pudessem existir. Era gente da inspetoria e soldados da Comissão de Limites. 19. Inspetoria. Designa aqui a primeira inspetoria do SPI, Estado do Amazonas. Os Yanomamis designavam os agentes do SPI como Inspeteria Teripe, gente da inspetoria. Os membros da CBDL eram chamados de Comissão P, agente da comissão. Após uma primeira visita a Maracana, em junho de 58, a CPI retornou com membros da CBDL, em outubro do mesmo ano. Davi Kopealma devia ter, nessa época, uns 3 ou 4 anos. Sua data de nascimento, fevereiro de 56, é aproximada. Chegaram certo dia até nossa casa de Maracana. Tinham subido o rio em nossa direção durante dias e dias, amontoados em grandes canoas a motor, carregadas de alimento e caixas de mercadorias. Eram muitos. Um grupo deles entrou de repente na nossa casa para pedir ajuda aos nossos parentes. Estavam recrutando homens para acompanhá-los e transportar seus pesados carregamentos pela floresta. Pretendiam chegar até as nascentes dos rios, para lá cavar buracos e plantar grandes pedras retas. Nossos antigos nada compreendiam de sua língua de fantasma. Por fim, um Xamã-Ari, que tinha conseguido uma esposa entre nós, falou com eles. Ele já conhecia bem os brancos por ter trabalhado a Jussan, no rio Aracá, perto da Cachoeira dos Índios, e tinha aprendido um pouco a língua deles. Esses brancos da Comissão de Limites trabalharam na região das terras altas de nossa floresta durante várias luas, e um dia foram embora, tão de repente quanto tinham chegado. 20. A CBDL finalizou seus trabalhos na região do rio Totobi no primeiro semestre de 59. Sua equipe chegou a Maracana em janeiro e teve uma visão positiva dos índios. Os Xirianas são índios de constituição robusta e, a julgar pelo tamanho das roças que vimos, cobertas de mandioca e de bananeiras, são também muito trabalhadores. O verão prolongado arrasou, porém, a maturação das bananas e o crescimento de tubérculos. Contudo, os Yanomamis foram inicialmente pouco cooperativos. Os índios esfomeados e muito mais numerosos do que nós se serviam de todas as nossas provisões abertas e ainda por cima não quiseram que a tropa seguisse seu caminho. Graças às suas grandes demonstrações de generosidade em alimentos e mercadorias, a CBDL acabou conseguindo o apoio de todos e o trabalho prosseguiu sem inconvenientes. Finalmente, não temos queixas quanto aos índios do rio Totobi.
pois, embora tenham se mostrado irritadiços e exigentes no começo, foram ficando mais mansos pouco a pouco e acabaram nos ajudando em alguns serviços, incluindo o transporte de cargas e a coleta de cipó para cestos de carga. Não me lembro de tudo o que aconteceu nessa época, porque é muito antigo. Mas não esqueci a chegada desses forasteiros, porque me deixaram apavorada. Aliás, assim que a vinda deles foi anunciada, todas as mães da Maracana preveniram seus filhos pequenos. Os Nepê estão chegando, escondam-se, senão eles podem levá-los embora. E em seguida os fizeram ficar atrás das redes, encobertos pela lenha encostada na parede da casa. 21. Essa parte da casa, situada atrás do local reservado para as redes, penduradas em torno de uma fogueira, é um espaço essencialmente feminino, onde são armazenados os utensílios de cozinha, os cestos e a lenha da família. As crianças maiores, como minha irmã mais velha, fugiram por conta própria para se refugiar na floresta. Minha mãe me fez agachar ao seu lado e depois me cobriu com um grande cesto de cipó que eu usava para carregar lenha. Eu estava apavorado, mas ela conseguiu me acalmar, me dizendo baixinho: não tenha medo, os brancos não vão ver, só fique quieto. Uma vez protegido dos olhares, me senti um pouco mais seguro. Então fiquei encolhido, em silêncio, observando o grupo de visitantes brancos que entravam em nossa casa através da malha da cesta. Achava-os de uma feiura terrível e meu coração batia forte no peito. Tinha muita vontade de fugir como os grandes, mas não queria chamar atenção. E assim tive de esperar por muito tempo, imóvel, segurando a respiração, até os forasteiros irem embora e minha mãe me libertar. As mães de nossa casa temiam que os brancos levassem seus filhos pequenos. Tinham muito medo mesmo de que os roubassem. Os antigos se lembravam de que os soldados da Comissão de Limites já tinham levado com eles crianças e Yanomami, quando, antigamente, subiram o rio Mapulaú pela primeira vez. 22. Essa parte dá muita aflição. Eu grifei também. Nossa Senhora. Não, só vai piorar, né, daqui para frente. Ai, Só sim, mas pior. essa hora que ele fala dessas mães e dessa agonia, gente, essa hora foi pesado. Essa primeira visita da CPDL ao rio Mapulaú data de 41, 43. Num pequeno afluente do rio do Mapulaú, surpreendemos um grupo de Uaiacá, Yanomami, em sua casa, situada perto de uma ampla clareira onde havia uma roça. Os índios não tiveram tempo de pegar suas armas e, quando fugiram pela roça ou subiram nas árvores, outros, talvez os mais corajosos, permaneceram na casa, falando e gesticulando sem parar. Quando os membros de nossa equipe começou a segurá-los pelo braço, tremeram, mas, uma vez passado esse medo inicial, se acalmaram, e os fugitivos, por sua vez, se aproximaram. Os indígenas, em seguida, retribuíram os presentes de nossa equipe com produtos da roça, banana, mamão, cana, biju de mandioca, feito por suas mulheres. Naquela época, nossos maiores viviam nas terras altas, em Ioiô, Hope. Mas gente do Mapulaú tinha contado a eles que os brancos tinham pedido vários de seus filhos. Ninguém queria dar os filhos, é claro, mas todos receavam o furor das epidemias dos brancos, caso recusassem.
Então, o grande homem da gente do Mapulaú acabou dando a eles um menininho e uma menininha, que não eram filhos da gente de sua casa. Eram cativos, trazidos de uma incursão guerreira aos Iaguari, que então viviam no Alto Caprimânio. 23. Esses também, escravo de escravo. 23. Este grupo foi vítima de ataques dos habitantes do rio Catrimani até o início da década de 80. Essas duas crianças acabaram crescendo num vilarejo no baixo rio Demini, a montante de Barcelos. Ouvi meus pais e meus avós contarem essa história muitas vezes. Por isso eu tinha tanto medo dos brancos. Temia muito que levassem a mim também. Até agora me pergunto o que aqueles forasteiros queriam fazer com as crianças de Yanomami. Talvez quisessem criá-las, para mais tarde enviá-las de volta para pedir aos nossos grandes homens permissão para trabalhar na nossa floresta. Ah, isso não é. Pera lá. Talvez para pedir aos nossos grandes homens permissão para trabalhar na floresta, não sei. Hoje, nossas crianças não têm mais medo dos brancos, mas eu antes tinha pavor deles. Eram mesmo outros. Eu os observava de longe e pensava, pareciam seres maléficos da floresta. Ficava apavorado só de vê-los. Tinham uma aparência horrível. Eram feios e peludos. Alguns eram de uma brancura assustadora. Perguntava a mim mesmo que podiam ser seus sapatos, relógios e óculos. Esforçava-me para prestar atenção, tentando compreender suas palavras, mas não adiantava nada. Pareciam barulhos soltos. Além do mais, eles manipulavam sem parar vários tipos de coisas que me pareciam tão estranhas e assustadoras quanto eles próprios. Aliás, mesmo muito tempo depois dessa primeira visita, bastava um desses brancos querer se aproximar de mim para eu sair correndo, aos prantos. Eles realmente me apavoravam. Eu tinha medo até da luz que saía de suas lanternas, mas temia ainda mais o ronco de seus motores, as vozes de seus raios e os estampidos de suas espingardas. O cheiro de sua gasolina me deixava enjoado. A fumaça de seus cigarros me dava medo e adoecer. Em suma, eu pensava que devia mesmo ser seres maléficos, Neuari, famintos de carne humana. Aqui não tem muito a ver, mas eu me lembrei de um relato do Jung no Memórias, Suas Reflexões, de quando ele era pequeno e de como ele tinha medo dos jesuítas que vinham com uma roupa preta. Lembram desse coisa? Tônia, esse trecho me levou direto aqui. Eu acabei de ler hoje à tarde, fui direto nisso, nessas vivências. Você tem ele fácil para reler esse pedaço? Ah, não, eu precisaria dar uma olhada, vou ver se eu acho. Está muito fresco aqui, deixa eu ver. Continua aí, vamos ver. Em Maracana, os adultos não tiveram tanto medo dos brancos quanto nós, as crianças. Eles os conheciam pouco. Muitos já tinham se encontrado com eles durante viagens de troca rio abaixo. O que deixou a todos apavorados, no entanto, foram os aviões que sobrevoaram nossas casas várias vezes. Ninguém jamais tinha visto um avião. 24. Opa! Trata-se de aviões que faziam fotos aéreas para trabalhar para os trabalhos da CBDL.
Assim que se ouvia o seu zumbido, homens, mulheres e crianças saíam correndo o mais rápido possível para se espalhar e se esconder pela floresta. Os anciãos achavam que aqueles seres voadores desconhecidos podiam cair e incendiar tudo na floresta. Pensavam que iríamos todos morrer, e às vezes tinham tanto medo que choravam quando falavam disso. Foi assim que aconteceu. Nossos pais e avós desconfiavam dos brancos e sempre temeram suas fumaças de epidemia. Ô, gente, só uma questão. Falta 8 minutos para terminar e eu acho, se vocês toparem, a gente dá uma resumida, quem leu, daqui para frente o que tem. O que vocês acham? Para a gente só. E se alguém tiver alguma anotação que achou super interessante, a gente falar. Senão a gente não chega no final do É capítulo. O que vocês acham? uma boa ideia. Então, vão me ajudando, vamos fazer junto, tá? Então, assim, ele vai contar aqui a origem dessa coisa da fumaça, né? Que foi uma pessoa que queria, porque queria, um homem branco, queria, porque queria transar com uma menina Yanomami, e os pais se recusaram, se recusaram, se recusaram. O cara veio, pelo relato, ele soltou uma dinamite com algum produto, e a partir disso morreu muita gente, tá? E aí ele vai contando, a partir daí, várias epidemias e várias formas que os brancos foram matando a população daquela região. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não, é muito interessante a maneira como ele descreve essas epidemias, né? É como se a fumaça, o cheiro, o som, isso é que é o malefício, né? Isso ficou muito gravado, porque foi a primeira vez, parece, né? É, Que para nós, assim, a gente já ouviu 1000 vezes falar como os brancos contaminam os índios que não têm anticorpos para gripe e morrem de gripe. Mas aqui ele conta de um jeito que é uma viagem, né? É uma coisa tão interessante a maneira como ele descreve essas várias mortes, essas várias fumaças que eles chamam, né? Muito interessante. Aham. E Tem uma ele fala nessa parte aqui, que é algum lugar, que se os nossos grandes ouvissem, né, as palavras, não teriam deixado os brancos entrarem, porque eles só. Essa parte eu achei muito. Porém, eles não param mais de devastar e retalhar sua imagem, na página 253, retalhar sua imagem em pedaços e repartir entre si. Alegaram que estava vazia para se apoderar dela. E da mesma mentira persiste até hoje. Dessa terra nunca foi vazia. No passado, e não está vazia agora. Muito antes dos brancos chegarem, nossos ancestrais e todos os habitantes da floresta já viviam aqui. Sim, Desde, também. né? Perfeito, perfeito. Mas antes tem uma hora aqui, na página 245, que eu achei forte. Ele escreveu assim, que depois, né, que eles meio que foram, que os grandes estavam equivocados, né? Que eles achavam que os forasteiros eram amistosos, generosos, mas estavam equivocados. E aí tem uma parte aqui embaixo que ele fala assim, depois da morte deles, né, dos grandes, fiquei só com minha raiva. Ela nunca mais me deixou desde então. É ela que hoje me dá a força de lutar contra os forasteiros que só pensam em queimar as árvores da floresta e sujar os rios como bandos de queixados. Achei forte, né? Ele assumiu movido a raiva. E continua. Fico sempre consternado quando olho para o vazio na floresta em que meus parentes eram tão numerosos. A epidemia
Shawara nunca foi embora de nossa terra, e desde então os nossos continuam morrendo do mesmo modo. É incrível, é incrível. O nome do branco era Osvaldo, né? O tal É. do. Eu E acho era que um cara de mais de 40 anos e a menina era recém-saída, né? que tinha tido a primeira menstruação, era uma criança. Olha que também isso Nós, que somos o que resta dos nossos maiores, queremos a voltar a ser tão numerosos quanto eles foram antigamente. Nós não queremos mais ficar morrendo antes da idade. Queremos nos extinguir só quando tivermos tornados velhos, de cabeça branca, já encolhidos, descarnados e cegos. Queremos que o ser da morte, que chama-se no Maci e da noite, nos faça desaparecer quando tiver realmente chegado nossa hora. Então ficaremos felizes em morrer, pois teremos vivido tempo bastante como acontecia com nossos antepassados, antes de encontrarem os brancos. Outra coisa que me chamou a atenção nesse capítulo é também o efeito nefasto das missões religiosas, né? Putz, mas é uma coisa que não dá para acreditar que ainda tem gente de grupos religiosos que vão lá e querem catequizar não sei o que passa pela cabeça de uma pessoa como essa que acha que vai salvar aquele pobre índio. Meu Deus do céu, que coisa impressionante. E é E é, interessante que no próprio mito Yanomami tem o Mamá depositou a espuma com a qual criou os antigos brancos muito longe da nossa floresta. Deu-lhes uma outra terra distante para nos proteger da sua falta de sabedoria. é incrível. Tem uma coisa divertida também, é que eles nunca ficavam super curiosos, porque nunca tinham visto alguém tirar os dentes. Então, aí que eles tinham certeza que aqueles eram fantasmas. É incrível. Tinha uma outra coisa que eu não me lembro também, mas que era semelhante a essa de dentadura e não sei mais o quê. Esqueceram que o Mamá os criou, perderam as palavras de seus maiores, esqueceram quem eram no primeiro tempo, quando eles também tinham cultura. Quer dizer, tinha uma conexão, né? Sim. Um pouco antes nessa frase que você acabou de ler, né? Vimos os brancos espalharem suas epidemias e nos matarem com suas espingardas. Vimos-los destruírem as florestas e os rios. Sabemos que podem ser avarentos e maus, e que seu pensamento costuma ser cheio de escuridão. Uhum. A gente já fez o capítulo 14, né? Porque é aquele sonhar a floresta. A gente não vai É, voltar, né? Na verdade, a gente não fez, né, gente? O capítulo 14 era para discutir junto com. Mas a Ana só falou, na verdade, a gente não falou sobre o capítulo 14. A Hannah falou sobre os estudos dela, né? Uhum. Acho que a gente Porque poderia ler, quando chegar no 14, a Eu, gente falar sobre o 14, eu acho. eu não sei se teve um encontro que era para ser o encontro com a Hannah e que não foi. E que aí naquele encontro foi. foi falado sobre o capítulo 14, né? Eu acho que eu não estava, mas era isso que era para acontecer. Não sei se foi assim, Mas é a mesma coisa, só um pouquinho. né? Mas é que tem uma frase nesse capítulo 14 que conversa com isso que a gente estava falando, de que eles esqueceram que o Mama foi o Mama que os criou, né? Porque eu não sei se vocês lembram que no final desse encontro que estava com a Beth, que ainda foi o antes da Hannah, a gente termina falando dos ancestrais brancos que viviam na floresta antes, que a gente podia, o nosso futuro era ancestral e que se a gente fosse para trás, a gente encontrava na nossa ancestralidade essa conexão com a cultura, com a natureza. Aí tem uma frase na página 329
Ó, ele fala que o Mama criou esses ancestrais dos brancos. Eu achei tão lindo. Na língua de fantasma dele, os espíritos nos dizem: retornamos. Os espíritos dos brancos, olha isso, dá até arrepio. Os espíritos dos brancos avisam os espíritos dos chapiris, dos xamãs, como tem que lidar com os brancos que vêm destruir. Puta que pariu, né? Olha, tô arrepiada inteira. Vocês acharam a frase aí? Não, não achei. Que página que é, Ju? 329, a última frase da página 329. Aqui, ó. As imagens do Naperi e as de Omama caminham juntas. São do mesmo tipo, pois foi Omama que criou esses ancestrais dos brancos. Na língua de fantasma deles, os espíritos nos diziam: retornamos de terras longínquas que os brancos desenharam e desmataram. Fiquem atentos. Sua floresta já está coberta por esses mesmos desenhos. Eles querem se apoderar dela. Já estão bem perto e vão comendo suas beiradas sem trégua. Se continuarem avançando, ela vai acabar retornando ao caos e vocês vão morrer com ela. Defendam sua terra, cercando-as com nossas estacas de metal. Assim, os que querem destruí-la não poderão entrar. Não é maravilhoso isso? Tipo, os ancestrais dos brancos e conectando e falando, olha, protege com os metais, porque eles fizeram isso na nossa terra, eles vão fazer isso com vocês. Muito bem, pessoal. 11, 10h35. Tchau, gente. Até. Beijo. Obrigada, Marta, pela sua Terminamos assim. contribuição. Pelo Tchau, menos Tchau, gente. conseguimos chegar até o fim do capítulo. Temos um wrap-up. Tchauzinho. Bye, bye. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, Roberta. Tchau, Ju. Obrigada. Não é lindo isso, essa última frase? Muito, muito, Puta que muito. pariu. Caramba, eu fiquei muito emocionada, assim, me tocou bastante, sabe? E nosso encontro de hoje foi bem bacana. Eu queria ter falado, assim, me tocou muito a questão ele fala assim, no começo, eles foram invadir as terras para delimitar o espaço do país, né? Era a lembrança dele. Então me falou muito de território, sabe? Do quanto isso é mais imaginal do que real. E a tua fala agora os brancos vieram avisar para eles que eles tivessem cuidado com os brancos. Então não tem esse limite tão como a gente coloca, né? A gente e eles. A gente está tão misturado e até eles trouxeram isso. As coisas que a gente vive, quantos genocídios os brancos entre os brancos estão fazendo isso agora, né? Matando tanto de gente, né? Tantas assim, tantas populações, tantos povos. A gente Sim, entre a gente isso está acontecendo. Não sim. tem mais aquela divisão não tem separação. Ainda mais Hum. com as fronteiras abertas, né? Tem brasileiro em todo canto, tem chinês em todo canto, tem italiano em todo canto, então nem todo italiano é fascista, mas nem todo italiano também é aquele brincalhão, já Sim, misturou tudo. sim. Mas imaginar que os elementares, né, as forças da floresta que foi dizimada na Europa vêm para ajudar. É Uhum, muito forte, é muito forte. muito lindo, muito lindo. Então a gente não é só mal. Não, Ninguém veio de lá e dizer, olha, presta atenção que alguma coisa desandou. tem uma galera que foi enterrada com a floresta lá. É, Estão do lado dos Yanomamis, eles e elas. é. Obrigada. 2 semanas. Beijo. Beijo. Até. Até. Vou desligar a gravação aqui primeiro. Pera.